Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no pensamento de uma figura central e às vezes bem controversa, né, do século XX, Friedrich Hayek. Nossa fonte principal aqui são os excertos de Friedrich Hayek, Ordem, Conhecimento e Liberdade. A ideia é tentar destilar as contribuições mais marcantes desse pensador austríaco. Entender por que ele ainda gera tanto debate, sabe? Sobre mercados, conhecimento, liberdade. E qual o legado dele hoje? Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Sem dúvida. E Hayek, olha, ele vai muito além do economista, né? Do Nobel de 74. Ele foi um filósofo social, um pensador que desafiou, assim, de frente as ideias que dominavam na época dele, principalmente o planejamento central. A obra dele é quase um argumento contínuo sobre a importância da ação individual, dos processos de mercado e, talvez, acima de tudo, dos limites do nosso próprio conhecimento para tentar organizar a sociedade. Certo. E para a gente situar melhor o pensamento dele, acho que vale a pena voltar um pouquinho no tempo, né? Hayek nasceu em Viena, 1899, bem no meio daquela efervescência toda intelectual, cultural da cidade no fim de século, aquele fim de século, né? A família era de acadêmicos, pai médico, botânico. Isso até despertou nele o interesse inicial pelas ciências naturais. Essa coisa de observar sistemas complexos na natureza parece que, sei lá, plantou uma sementinha para as ideias futuras dele sobre ordens espontâneas, como as coisas surgem sem um plano central. Exatamente, mas essa inclinação inicial pela biologia, ela foi, assim, totalmente redirecionada por uma experiência muito marcante, a Primeira Guerra Mundial. Hayek lutou na frente italiana, ele viu de perto o caos logístico de um exército com gente falando um monte de línguas diferentes. Imagina. Uma lição prática sobre como é difícil coordenar em larga escala, né? E ainda saiu com um problema de audição. Aí veio o colapso do Império Austro-Húngaro, a hiperinflação brutal depois da guerra. Isso tudo convenceu ele a buscar respostas na economia, na ciência política. Ele queria entender o que tinha dado tão errado. Então, essa experiência de caos, de colapso, foi tipo um gatilho direto para as investigações econômicas dele. Foi fundamental. A Viena do pós-guerra era um laboratório de ideias radicais. Inclusive o socialismo, que chegou a atrair ele por um tempo, sabia? Mas o ponto de virada mesmo foi o contato com o Ludwig von Mises e aquele livro super crítico dele, Socialismo, de 1922. E participar do seminário privado do Mises, nossa, foi decisivo. O argumento do Mises era sobre a impossibilidade do cálculo econômico racional, sem propriedade privada, sem preços de mercado. Isso convenceu o Hayek dos perigos do planejamento central. Foi aí que ele se afastou do socialismo e começou a jornada dele na tradição austríaca, junto com outros mestres lá na Universidade de Viena, como Friedrich von Wieser. Entendi. Então, esse pano de fundo todo leva a gente para as grandes ideias que realmente marcaram o Hayek. A primeira, que talvez seja a mais fundamental, é a tal da ordem espontânea. Como é que a gente pode entender isso de um jeito mais simples? Bom, pensa numa coisa tipo a linguagem. Ninguém sentou e inventou a língua portuguesa com todas as regras, vocabulário. Não foi assim, né? Ela evoluiu das interações de milhões de pessoas durante séculos. Do mesmo jeito, o Hayek argumentava que instituições sociais cruciais, tipo o direito costumeiro e principalmente os mercados, não são criações deliberadas, planejadas. Elas emergem. São resultados das ações de um monte de gente buscando seus próprios objetivos, mas seguindo certas regras gerais de conduta. É como aquele caminho que se forma num gramado, sabe? Ninguém projetou, mas ele surge porque as pessoas passam por ali repetidamente. Ele chamava essa ordem que emerge de cosmos e diferenciava do táxis, que seria uma organização criada de propósito para um fim, tipo uma empresa ou um exército. Ah, interessante essa distinção. E essa ideia de ordem espontânea, então, bate de frente com a noção de que a gente pode planejar a sociedade de cima para baixo, certo? Precisamente. Contesta o que o Hayek chamava de construtivismo racionalista. Aquela crença de que a razão humana pode, assim, redesenhar a sociedade do jeito que quiser. Ele via isso como um erro, sabe? Uma aplicação errada dos métodos da física nas ciências sociais. Um cientificismo. A sociedade, para o Hayek, é complexa demais, cheia de conhecimentos subjetivos e interações que a gente não prevê.
Não dá para controlar tudo por uma mente central. Isso me parece que conecta direto com outra ideia central dele, que é o problema do conhecimento. O que tem de tão radical nisso? O radical, e talvez o mais contraintuitivo, é que o Hayek muda o foco do problema econômico principal. Não é só como alocar recursos que a gente sabe que são escassos. O problema central é como a gente usa o conhecimento que está inevitavelmente espalhado por milhões de pessoas na sociedade. E muito desse conhecimento é prático, é local, é específico da situação. É o famoso conhecimento tácito. É aquilo que o artesão sabe sobre o material dele, o que o comerciante sabe sobre o gosto do cliente ali da esquina, o que o trabalhador sabe da máquina dele. Esse tipo de conhecimento, pela própria natureza dele, não pode ser coletado e processado por um planejador central. É impossível. A ignorância do planejador é, na verdade, o ponto crucial. Então a tentativa de planejar centralmente está meio que fadada ao fracasso porque nenhuma entidade consegue juntar todo esse conhecimento disperso. Faz sentido. Exato. É por isso que o planejamento central, na visão do Hayek, leva não só à ineficiência, mas pode levar à tirania, porque exige que se ignore ou se passe por cima desse conhecimento local. Em contraste, ele viu o sistema de preços no mercado competitivo como um mecanismo de comunicação incrível. Ele usava aquele exemplo famoso: se surge uma nova demanda por estanho em algum lugar, ou se uma fonte de suprimento some, o preço do estanho sobe. Esse sinal, o preço subindo, informa quase que instantaneamente milhares de pessoas mineradores, gente que recicla, fabricantes que usam o estanho que eles precisam economizar o metal ou buscar alternativa. E o ponto-chave, eles não precisam saber por que o preço subiu, só precisam reagir ao sinal. Isso conecta direto com aquele debate do cálculo econômico, né? Com socialistas como Oscar Lange, a ineficiência, as filas das economias planejadas no século XX seriam a prova disso. Fascinante mesmo como ele enxerga o preço não só como um número, mas como um transmissor de informação complexa. Além disso, ele também desenvolveu uma teoria sobre os altos e baixos da economia, os ciclos econômicos, correto? Sim. A teoria austríaca dos ciclos econômicos. Ele desenvolveu a partir do Mises e trabalhou nisso em livros como Preços e Produção, lá de 1931. A ideia central é que os ciclos, o boom e a crise, são causados em grande parte pela manipulação da taxa de juros pelo sistema bancário, especialmente pelo Banco Central. Quando o Banco Central expande o crédito e mantém os juros artificialmente baixos, mais baixos do que seriam se fossem determinados só pela poupança real da sociedade, os empresários são meio que enganados, sabe? Eles começam projetos de investimento de longo prazo que parecem lucrativos, mas que na verdade não têm base na poupança que existe. São os mal investments, os maus investimentos. E como isso gera o ciclo? O que acontece depois? Isso cria um boom artificial, uma expansão que não se sustenta. O Hayek até usava uns diagramas, os triângulos hayekianos, para mostrar como esses juros baixos demais alongam a estrutura de produção, puxam recursos para etapas mais distantes do consumo final, só que, eventualmente, a realidade bate na porta. Não tem poupança suficiente para completar todos esses projetos. Aí o boom vira crise. E a crise, para o Hayek, era uma correção. Dolorosa, sim, mas necessária para liquidar esses maus investimentos e realinhar a produção com a poupança real. Era uma visão focada na má alocação de capital, sabe? Na estrutura produtiva. Bem diferente da visão do Keynes, que foi o grande rival intelectual dele nos anos 30. Keynes focava na falta de demanda agregada. Entendi. Então, a recessão nessa visão seria mais um sintoma de cura do que a doença em si. Meio contraintuitivo, né? Exatamente. Uma perspectiva bem diferente da abordagem keynesiana, que é de estimular a demanda durante as crises, né? E, embora o debate tenha sido super complexo, alguns estudos empíricos mais recentes, usando métodos estatísticos para analisar dados ao longo do tempo, encontraram padrões que parecem consistentes com a ideia do Hayek, que choques monetários podem distorcer preços relativos e afetar a estrutura de investimentos, como ele descreveu.
Todas essas ideias econômicas sobre conhecimento, ordem espontânea, ciclos, elas parecem que convergem para uma crítica maior ao papel do Estado, né? Isso leva a gente para O Caminho da Servidão, que talvez seja o livro mais conhecido dele. Sem dúvida. Foi publicado em 1944, em plena Segunda Guerra. O Caminho da Servidão foi um alerta, assim, apaixonado. Hayek argumentava que qualquer forma de planejamento econômico centralizado, mesmo que começasse com as melhores intenções, com ideais democráticos, socialistas, colocava a sociedade numa trilha perigosa. Uma trilha que gradualmente levaria à perda da liberdade individual e, no limite, ao totalitarismo. Ele usava os exemplos da Alemanha nazista e da União Soviética não como se fossem a mesma coisa, mas como destinos possíveis dessa lógica coletivista. E como foi a recepção disso? Imagino que, em tempos de guerra, com tanto planejamento estatal acontecendo, não deve ter sido fácil. Longe disso, no Reino Unido a recepção foi bem dividida. Muitos acharam exagerado, mas nos Estados Unidos fizeram uma versão condensada para uma revista muito popular, a Reader's Digest, e aí virou um fenômeno editorial. Influenciou muito o debate do pós-guerra sobre os limites do governo, justo quando se discutia a expansão do New Deal, a nova ordem econômica mundial. Mas qual é o mecanismo exato que ele descreve nesse caminho para a servidão? Por que o planejamento levaria necessariamente à perda de liberdade? O argumento tem várias camadas. Primeiro, o planejamento exige impor um conjunto único de metas econômicas e sociais sobre a diversidade de preferências das pessoas. Isso requer coerção. Segundo, para implementar o plano, as autoridades precisam de poder discricionário, sabe? Para tomar decisões rápidas e específicas, isso acaba corroendo o império da lei, aquela ideia de que todo mundo, inclusive o governo, está sujeito a regras gerais, abstratas, conhecidas antes. Essa discricionariedade abre espaço para o arbítrio. E, finalmente, Hayek argumentava que esse sistema tende a favorecer a ascensão de líderes mais inescrupulosos, aqueles mais dispostos a usar o poder de forma brutal para implementar a visão coletiva. É a tese de que os piores chegam ao topo. Essa defesa do império da lei, isso parece ser mesmo o coração da filosofia política dele, então? Absolutamente. Para o Hayek, a liberdade individual não era ausência de governo. Era um governo estritamente limitado por leis. Leis que fossem gerais, abstratas, aplicadas igualmente a todos e, crucialmente, previsíveis. Ele até fazia uma distinção importante entre nomos, que seriam as regras de conduta justa que emergem espontaneamente na sociedade, tipo o direito comum, e teses, que é a legislação criada pelo governo para fins específicos ou organizacionais. O perigo era quando a legislação teses tentava redesenhar arbitrariamente as regras fundamentais, nomos, minando a previsibilidade e a liberdade de ação das pessoas. Isso também levou ele a ter uma visão um tanto cética sobre a democracia sem limites, não foi? Sim, e esse é um ponto que muitas vezes é mal compreendido. Hayek valorizava a democracia, sim, como o melhor método que a gente conhece para mudar governos pacificamente, para tomar decisões coletivas limitadas. Só que ele temia a democracia ilimitada, onde a vontade da maioria pudesse simplesmente atropelar direitos individuais, atropelar as regras gerais para conseguir benefícios para grupos específicos, aquilo que hoje a gente chama de rent-seeking, né? Usar o poder político para obter vantagens econômicas que não viriam do mercado. Por isso ele chegou a propor modelos constitucionais com mais travas, com salvaguardas. Tipo uma Câmara Legislativa focada só em princípios gerais, mais isoladas das pressões políticas do dia a dia. E como essa visão se encaixa naquela polêmica toda sobre a posição dele em relação a regimes autoritários como o do Chile, sob Pinochet? Esse é um dos pontos mais controversos mesmo e que exige cuidado para entender. Hayek era firmemente contra ditaduras como sistema permanente. Ponto.
No entanto, ele considerava que em situações muito extremas, de colapso da ordem democrática, quando ela descamba para o caos ou para a tirania da maioria, que era como ele via a situação chilena antes do Pinochet, nesses casos, um governo autoritário temporário e limitado poderia hipoteticamente ser um mal menor, se o único objetivo fosse restabelecer as bases do império da lei e as instituições de uma sociedade livre, para depois voltar à democracia. A crítica, claro, é que essa posição pode ser vista como uma justificativa perigosa, mas a defesa argumenta que o foco dele era na restauração das regras liberais, não um endosso ao autoritarismo em si. É uma nuance delicada. Outra ideia que sempre gera bastante debate é a crítica dele à justiça social. Como ele abordava isso? Especialmente porque, ao mesmo tempo, ele apoiava uma rede de segurança mínima. Parece contraditório. É uma aparente contradição que vale a pena a gente desempacotar. Naquele livro A Miragem da Justiça Social, de 76, Hayek argumentou que o próprio conceito de justiça social, quando aplicado aos resultados de um mercado, que para ele é uma ordem espontânea, um cosmos, não faz sentido. Pensa bem, numa ordem de mercado, não tem uma entidade intencional distribuindo as recompensas. Os resultados vêm de milhões de interações, sorte, esforço, circunstâncias. Então, chamar a distribuição que resulta disso de injusta e tentar corrigir via Estado com coerção seria para ele um erro de categoria. Levaria ao arbítrio, minaria a liberdade e justificaria intervir nos processos de mercado para favorecer grupos específicos, incentivando aquela busca por privilégios políticos, o rent-seeking. Mas e a rede de segurança? Como isso entra na história? Aqui está a nuance que muitas vezes se perde. Hayek não era contra ajudar quem precisava. Ele apoiava explicitamente uma renda mínima garantida pelo Estado. Uma rede de segurança para todo mundo abaixo de um certo nível de subsistência. A condição crucial para ele era que essa ajuda fosse dada fora do mecanismo de preços do mercado, para não distorcer os sinais, e como uma proteção contra a miséria absoluta, não como uma ferramenta para igualar resultados ou impor um padrão de justiça distributiva. Era uma questão de pragmatismo, de humanitarismo básico, que ele via como compatível com uma sociedade livre. Fica claro que o pensamento dele é cheio de camadas, de nuances. E qual foi o impacto prático disso tudo? O Nobel, em 74, deve ter sido um marco importante, imagino. Sim, o Nobel de Economia, que ele dividiu com Gunnar Myrdal, um economista com visões bem diferentes, aliás, deu ao Hayek uma plataforma enorme. O discurso de aceitação dele, a pretensão do conhecimento, é um clássico. É um apelo à humildade intelectual por parte de economistas, de formuladores de políticas, reforçando a crítica dele à arrogância de quem acha que pode controlar complexidade social. E além do Nobel, ele teve outras iniciativas para, digamos, espalhar essas ideias. Com certeza. Hayek foi uma figura central na fundação da Sociedade Monte Pelerin, lá em 1947. Foi um encontro muito importante que reuniu intelectuais liberais clássicos de várias áreas, Mises, Popper, Milton Friedman, Lionel Robbins, um monte de gente, no momento em que as ideias dele estavam super em baixa. O objetivo era criar uma comunidade intelectual para debater e defender os princípios de uma sociedade livre, baseada na propriedade privada, no Estado de Direito, nos mercados, como um contraponto ao avanço do coletivismo no pós-guerra. E essa sociedade se tornou uma rede muito influente ao longo das décadas. E na política concreta mesmo, essas ideias tiveram algum eco? Chegaram a ser aplicadas? Tiveram um impacto bem significativo, sim. Especialmente a partir dos anos 70, 80. Figuras como a Margaret Thatcher, no Reino Unido, e o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, citaram Hayek como uma inspiração importante para as políticas deles de reformas orientadas para o mercado. Privatizações, desregulamentação, controle da inflação com política monetária mais dura. Tem aquela história famosa da Thatcher balançando uma cópia de A Constituição da Liberdade do Hayek numa reunião do partido e falando: "Isto é o que nós acreditamos". Da mesma forma, depois da queda do Muro de Berlim, as ideias do Hayek sobre a impossibilidade do planejamento central, a importância dos mercados foram uma referência para muitos países do leste europeu na transição para economias de mercado.
Mas, como a gente já mencionou, ele é uma figura controversa. Quais são as principais críticas que ainda persistem hoje? As críticas vêm de vários lados, né? À esquerda, ele é frequentemente visto como o arquiteto intelectual do neoliberalismo, uma ideologia que, segundo esses críticos, justifica a desigualdade social, o desmonte do estado de bem-estar e ignora problemas como externalidades, falhas de mercado. E a questão do Chile sempre volta, como evidência de uma suposta complacência com regimes autoritários que adotassem políticas de livre mercado. E as críticas não vêm só da esquerda, né? Parece que dentro do próprio campo liberal ou conservador ele também não era unanimidade. Aceitar um papel para o Estado, mesmo que mínimo, incluindo a rede de segurança, que para o Rothbard era uma concessão inaceitável. E do lado conservador tradicional, Hayek também enfrentou resistência. Ele escreveu um ensaio famoso, Por que não sou conservador?, onde ele criticava o conservadorismo por faltar princípios universais, por tender a defender o status quo, incluindo privilégios já estabelecidos, e por ter medo da mudança espontânea. Ele contrapunha isso ao liberalismo clássico, focado na liberdade individual e na evolução social. Com tantas críticas assim de tantos lados, como é que a gente pode avaliar a validade ou a relevância que as ideias dele ainda têm? Existem evidências que, digamos, confirmam algumas das teses dele? Existem sim argumentos e evidências que os defensores do Hayek costumam apontar. O colapso das economias centralmente planejadas da União Soviética e do leste europeu é frequentemente citado como a validação empírica mais dramática do problema do conhecimento e da ineficiência do planejamento. O desempenho econômico de países que fizeram reformas significativas de liberalização econômica, como o próprio Chile, apesar de toda a controvérsia política, ou o Reino Unido, depois da Thatcher, em termos de crescimento, controle da inflação, também é usado como argumento, embora os resultados sociais sempre gerem debate, claro. Além disso, estudos comparativos internacionais muitas vezes mostram a correlação positiva entre índices de liberdade econômica, que medem coisas como segurança da propriedade, liberdade de comércio, regulação e indicadores de prosperidade e de redução da pobreza extrema no mundo. E, claro, as ideias dele sobre ciclos econômicos, sobre os limites do conhecimento, elas voltaram com força nos debates depois da crise financeira de 2008 e continuam alimentando discussões sobre os limites da política macroeconômica, da intervenção estatal hoje em dia. Então, tentando resumir um pouco essa nossa jornada pelo pensamento do Hayek, o que fica como mensagem principal? Qual o grande recado? Olha, eu acho que a mensagem mais forte é um chamado à humildade intelectual. Diante da complexidade imensa do mundo social, Hayek nos força a reconhecer os limites do nosso próprio conhecimento, da nossa capacidade de planejar e controlar a sociedade de cima para baixo. Ele defende que a liberdade individual, quando opera dentro de um quadro de regras gerais e impessoais, o império da lei, não é só um valor moral importante, é também o mecanismo mais eficaz que a gente conhece para gerar coordenação, inovação, prosperidade. Justamente porque permite usar todo esse conhecimento disperso que ninguém individualmente possui. É uma perspectiva poderosa, sem dúvida. E para a gente finalizar, talvez uma provocação para quem nos ouve, algo que as fontes não exploram diretamente, mas que o pensamento do Hayek incita a gente a pensar. Uma questão que me ocorre, sabe, pensando nesse problema do conhecimento hoje, com a ascensão do Big Data, da inteligência artificial, dos algoritmos, como isso afeta o argumento do Hayek? Será que a tecnologia moderna está nos dando ferramentas para, talvez, superar essa dispersão fundamental do conhecimento que ele identificou, permitindo novas formas de coordenação centralizada, talvez mais sutis, quem sabe? Ou será que, pelo contrário, essas tecnologias estão só criando novas camadas de complexidade, novas formas de ordens espontâneas digitais e tornando o planejamento central ainda mais ilusório? É uma pergunta fundamental, eu acho, sobre como a tecnologia está remodelando a coordenação social e a própria liberdade individual hoje. Uma excelente questão para a gente continuar a refletir. Com isso, então, a gente encerra essa nossa análise das ideias complexas e, sem dúvida, muito influentes de Friedrich Hayek. Agradecemos a companhia